Graça e paz. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã, compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito, conosco. Quero dizer que a minha esposa está aqui, a Leia, que é pastora também, me ajuda. Costumo dizer que é uma mulher de muita sorte. Aleluia. Na verdade, o Senhor tem me abençoado muito. Minha esposa, tenho 2 filhos, a Rebeca e o Rubens. A Rebeca tem 18 anos, está estudando bastante para fazer vestibular, quer fazer medicina para servir a Deus em missões. Ela é uma chama em missões. São muitas as vezes que nós passamos. Primeira vez me assustei um pouco, eu estava passando no nosso apartamento, quando eu vejo uma plaquinha, um papel no quarto assim, por favor, não incomode isso. Por favor, não perturbe, estou em oração. Falei, rapaz, isso aí é para mim, né? Somos em 4, né? Por favor, não perturbe, estou em oração. Aí quando nós chegamos, quando ela abre a porta, tem a bandeira do Brasil no chão, tem foto de missionário. Falei, rapaz, bênção, né? Meu filho Rubens toca bateria, nos ajuda também no Ministério de Louvor. São milagres de Deus. Não daria tempo de contar tantas bênçãos e milagres que o Senhor fez na nossa família, que nós somos milagres. Esse ano estamos fazendo 25 anos de casado, graças a Deus, e tem sido uma caminhada muito abençoada. Eu tive o privilégio, vou tomar um pouquinho de água. Com certeza os irmãos não vão saber, né? Se eu não falar também, né? No ano 2000, alguém me disse, algum líder de jovens, nós estávamos organizando um acampamento para músicos naquela época. E aí, o pastor Marcelo Jamal podia ministrar, o que você acha e tal. Eu não conhecia bem. Mas assim como eu estou aqui, né, alguém fez referência, e nós convidamos o pastor Marcelo Jamal, e ele esteve conosco no acampamento. Foi uma bênção, né? Tivemos muitas experiências boas. E depois disso, mais umas 2 ou 3 vezes nós fizemos eventos. Inclusive, na primeira vez, o pastor Abe Huber esteve em São Paulo, lá na Avenida Jabaquara. O pastor Marcelo Jamal esteve conosco. Foi realmente momentos muito abençoados. Aí ele, conversando com ele, falou, estava pensando no monte, mas o monte que eu ia era lá em Taipas, que a gente plantou uma igreja na freguesia do Almo, um bom tempo. A gente tem um pouquinho. Eu sou bem novo, mas né, faz tempo que nós plantamos uma igreja na freguesia do Alvo, comentando com o pastor Marcelo. Aí ele disse, nós estamos fazendo uma campanha de 30 dias no monte. Vocês lembram? Não sei se ainda tem, né, vocês fazem. 30 dias no monte, todo dia. Eu falei, rapaz, vamos começar dia tal, você quer participar? Aí nós fomos, não era aqui, na Rua dos Inocentes, não é isso? Eu me lembro bem, Rua dos Inocentes. Quem é da época da Rua dos Inocentes? Amém. Aí eu estive, quem sabe, né? Eu estive lá, aí estava acabando um culto, aí ele falou, olha, nós vamos organizar para ir, segue aquele pastor lá, era um pastor que estava indo também, né? O rapaz, mas ele andou rápido, e a gente não sabia chegar no monte, era um monte ali no estádio de Itapecerica, você sabe qual que é, né? Rapaz, eu falei, eu não sei chegar nesse negócio, tem que acompanhar esse pastor. E olha, e vai, e sobe lombada, e vai, e vira. Mas eu aprendi bem o caminho, porque nós somos muitas vezes juntos. Foi uma bênção. E depois disso, as histórias foram se cumprindo, né? A gente não se viu mais. Já faz mais de 10 anos, foi no ano 2000, 2001, 2002. Já faz o quê? 12, 13 anos. Então, estou contando tudo isso para dizer que nós temos uma história lá atrás, né? E foi muito agradável, foi muito abençoado naqueles dias de monte. O Senhor me deu visões que se cumprem até hoje, visões impressionantes do Senhor me ministrou naquela época, e por isso sou muito grato a Deus pela igreja, né? Pela igreja de vocês, que o Senhor continue abençoando bastante essa igreja. Hoje, antes de vamos falar um pouquinho sobre discipulado. Você ganhou aí uma apostila. E a primeira coisa que eu quero falar com você é Mateus 28, 18 a 20, que está bem aí no começo
da sua apostila. O que é discipulado, né? Vamos pensar um pouquinho o que é discipulado. Mateus 28. Esse texto é um texto muito, muito importante, muito falado em relação a missões. Eu gosto de começar a falar de discipulado a partir desse texto. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Esse texto nos dá alguns pontos. Claro, nós colocamos aqui nessas páginas apenas tópicos. O que você quiser escrever do que nós vamos falar, fique à vontade. Até dentro do que o pastor Evandro falou, é muito importante você que lidera as células, não, né? Casa à Luz, anote algumas coisas, se você quiser, vai ajudar para as suas ministrações nos seus grupos. A primeira coisa, nós estamos falando aqui do momento onde Jesus, ele está ressurreto, ele já havia morrido na cruz do Calvário, ele já havia ressuscitado, ele já havia dito, vão até lá ao monte, né? Aqui nós estamos falando da grande comissão, na Galileia, né? Ele falou, olha o versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus disse, vai até a Galileia, porque eu vou falar com vocês lá. Eu vou falar com vocês lá na Galileia. E o interessante, versículo 17 também. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem estava lá? Os 11. E Judas já tinha ido, né? Tinha ido para o brejo. Os 11. Dos 11 que haviam sido discipulados por Jesus, alguns, não foi um. Duvidaram. Alguns adoraram e outros duvidaram. Irmãos, há uma dinâmica de Deus no discipulado que vai além do que nós achamos que vai. Jesus continuou discipulando a Pedro depois de ressurreto. Encontrou-se com Pedro, perguntou se ele o amava, não é verdade? Ministrou uma cura emocional na vida de Pedro. Então nós vemos um trabalhar de Deus. Deus continua através do Espírito Santo na vida dos seus queridos discípulos e apóstolos. Então há uma continuidade. Mas eu quero me apegar aqui a uma questão. Naquele clima, eu estou falando isso para imaginar o clima. Jesus ressurreto disse, eu vou falar com vocês, eu discipulei vocês para uma obra, para ministrar a edificação da igreja de Deus. Olha a importância do momento. E nesse momento, Jesus disse uma coisa que é importante a gente frisar. Toda a minha autoridade me foi dada no céu e na terra. Pensa comigo. Jesus ressuscitou, ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Veio aonde ele disse que se apresentou aos discípulos e disse, toda a autoridade me foi dada. Ele estava confirmando, ele estava autenticando e dizendo, o que eu estou lembrando vocês quem eu sou para dar uma ordem para vocês. Sim ou não? Eles já conheciam Jesus. Toda a minha autoridade me foi dada. No céu porque ele sempre teve. E na terra porque ele acabara de morrer e ressuscitar. Então ele venceu a morte. E assim ele tinha toda a autoridade que tinha sido roubada por Satanás. Amém, queridos? Então Jesus acabara de vencer a morte por nós. Porque uma vez que ele venceu a morte, eu e você também vencemos. Amém? Porque nós estamos nele. E Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Portanto, então,
a força da ordem que eu quero dizer para vocês. A força da ordem de fazer discípulos, ela está acima de qualquer ordem. A prioridade de Deus, veja bem, os 11 discípulos, os responsáveis pela igreja, se juntaram para uma ordem. Por isso ela é tão dita e tão repetida em toda a história da igreja. Jesus autenticou a sua ordem e disse, no versículo 19, portanto, minha autoridade me foi dada, portanto eu vou dar uma ordem para vocês. Você se submete à ordem de Cristo? Eu me submeto. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Fazer discípulos é cumprimento de uma ordem. A palavra no grego, ela aqui é imperativo. As outras são gerúndio. Nós temos aqui indo, batizando, é gerúndio. Ou enquanto você vai, você faz. Mas o fazer discípulos não é. Fazer discípulos no original é faça. É uma ordem, é um imperativo, faça. De alguém que tem autoridade. Então, não há como negociar, não é verdade? Quando Jesus disse, essa é a minha autoridade e eu vou dar uma prioridade para você, faça. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com você, que há uma ordem de Deus. Existem mais duas coisas que eu quero destacar aqui. Façam discípulos de todas as nações. Ou seja, não há limites para fazer discípulos. E as duas coisas que eu quero destacar aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer ao que eu tenho ordenado. Existem dois aspectos importantes do fazer discípulos nesse texto, além de tudo que a gente já disse em relação à ordem. Um aspecto pastoral e um aspecto educativo. Você que é líder, lembre bem disso. Pense, reflita sobre isso. Um aspecto pastoral e um aspecto educativo. Quem discipula aqui, que faz discípulos? Quem é discipulador? Tem discipuladores? Sim, sim. Levante a tua mão, você é discipulador, você que discipula pessoas. Amém, amém. Então, você que lida com pessoas, você que discipula pessoas, é importante ter isso em mente. A ordem é ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Há um conteúdo no discipulado. O conteúdo do discipulado não é o que eu acho. O conteúdo no discipulado não é o que eu prefiro para a sua vida. Que isso não é discipulado de Cristo. Isso não é discipulado de Cristo. Estamos falando de um discipulado cristão. Eu ensino algo que eu aprendi e vivo. Reforçando a palavra do pastor. Eu vivo algo na minha casa que eu multiplico para que você também viva. E isso não vem de mim, vem de Deus. Então eu ensino o que eu recebi para você. Amém, queridos? Então há um conteúdo. O conteúdo, por isso que é muito importante que haja materiais no discipulado. Eu defendo isso. E o principal material é a palavra de Deus. Eu posso ter essa palavra na mente e ir com algo para estar junto com alguém, para discipular, e eu posso lembrar de uma verdade, já é a palavra. Mas eu posso estar com a palavra no celular, né? Eu posso estar com a palavra no papel, ou num livreto específico da igreja, ou que a igreja adote. Isso é muito bom. Por quê? Se eu deixar para as minhas preferências, eu não vou fazer o discipulado de Jesus. Eu vou fazer do que eu acho legal. Mesmo que seja legal, não chega no padrão de Jesus. O bom não é o melhor. O nosso bom não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é a sua verdade, repartida com alguém. E aí nós vamos crescer juntos numa relação de discipulado. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu quero destacar, dentro do que nós colocamos aí, a primeira coisa é, discipulado é cumprimento de uma ordem. O discipulado é relacionamento de transferência de vida. E eu gostaria agora, tem aquela projeção, quem pode me ajudar com aquela projeção? Discipulado é
relacionamento, onde o relacionamento começa com o meu relacionamento com Deus. Se eu não estiver na dependência do Espírito Santo, meu relacionamento de discipulado vai ser vazio, vai ser estranho. Ok, discipulado cristão. Pode ir mais para frente? Tem algumas definições, pode ir mais para frente um pouco? Tem esse quadro aí na sua apostila, e eu quero explicar um pouquinho o que é isso. Isso, mais um pouquinho, isso, pode parar aí um pouquinho. Aqui está cortando um pedacinho, né? Mas aí eu vou explicar, na sua apostila está mais claro. Isso, está mais claro. Para um evangelismo, e é importante o evangelismo, né? Não estou aqui diminuindo o evangelismo. Mas nós fizemos uma comparação, e essa comparação para aqueles, como estamos falando de ensino, né, vou indicar algumas leituras também. Você que tem interesse em conhecer mais, esse quadro está no livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, editora Vida. Então, se você quiser, eu já usei muito no Betel Brasileiro, nós ministramos discipulado 6 meses, é uma matéria só de discipulado, é uma maravilha, é uma benção. Vale a pena mesmo você aprender sobre isso. E nós indicamos esse livro também para aqueles que querem aprender mais. A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. O que o Kate Phillips fez? Ele percebeu que ele trabalhava muito no evangelismo e ele tinha lá, por exemplo, depois que ele batalhou bastante na igreja dele, ele fez essa tabela aí. Vamos supor que você leve uma pessoa para Jesus durante um ano. Certo? Espera aí. Sim. O restante, espera aí. Isso. Não, a gente olha aqui. Olha na sua tabela que é melhor, né? Então a questão é a seguinte: coluna da esquerda, olha para a sua tabela. A coluna da esquerda são os anos e da direita são o número de pessoas, tá? Vamos supor que você leve uma pessoa para Cristo cada dia do ano. Cada dia do ano. É fácil? É fácil? Não é fácil. Na verdade, você levar uma pessoa no ano é uma grande bênção. Mas vamos supor que o cara é evangelista mesmo. E isso é bênção. Ele leva 365 pessoas num ano. O cara plantou várias igrejas aqui, se bobear. Em 2 anos ele levou quantas? 730. Em 30 anos, ele levou mais de 10 mil pessoas para Jesus. Uma bênção, né? Glória a Deus. Mas todo dia ele ganha uma pessoa para Jesus. Não é muito fácil. Tem que sair cedo. E amém por isso. Mas vamos pensar no discipulado. Se em um ano você discipula 2 pessoas e sedimenta essas pessoas num relacionamento mostrando quem é Jesus, ela compreendendo os princípios da palavra, compreendendo o que deve, né, fazer na sua casa, como deve influenciar as pessoas no seu trabalho. 2 pessoas em um ano. Essas 2 pessoas vão discipular. Ele está fazendo uma média de um ano. Vamos supor que, né, vamos dentro da média dele. 4 pessoas no segundo ano. No final de 30 anos, você viu o número aí? A progressão é geométrica. Porque o outro, não é um só multiplicando. Cada pessoa vai multiplicar o Evangelho de Jesus. Amém, querido? Então, aqui esse número é difícil de falar, né? 1.000, milhão, bilhão, né? É isso? 1 bilhão. Quantos bilhões nós temos na Terra? 7 bilhões de pessoas? Quem é bom de número? Quantos bons discipuladores a gente precisaria em 30 anos para alcançar todo mundo? Poucos. Claro, na verdade, 7 discipuladores onde os outros também pudessem fazer. Garantir isso. Querido, o discipulado é poderoso. E se nós nos concentrarmos, aqui, por que eu trouxe essa tabela? Porque sempre me ministrou. É claro que nós devemos evangelizar. Enquanto você discipula 2 pessoas, você evangeliza mais gente também. Mas por que Jesus
deu a ordem tão clara? Porque Ele sabe o poder que tem na estratégia. Nosso Deus é um Deus estratégico. E se nós simplesmente obedecermos a Ele, nós estaremos sendo estratégicos. Então eu quero dizer que fazer discipulado de forma assim, concentrada, consciente, com estratégias da igreja, se relacionando mesmo, é muito estratégico e é crescimento também. Amém, queridos? Então, próxima coisa que eu quero dividir com você, indo aqui para os nossos slides, esse eu acho que não tem na nossa na apostila, mas eu quero dividir, depois disso, o que é discipulado, por que discipular, como discipular. Eu separei algumas frases de algumas pessoas, vamos mais para frente. Isso. Aqui. Eu queria pensar com você, dá mais um toque para ele. Isso. Algumas pessoas que nós já usamos materiais. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim reproduzirem. Eu gosto dessa definição, é uma definição do David Cornfield, que é uma pessoa muito comprometida com missões e também com a edificação da igreja. Eu entendo que nós precisamos, falando em mestres, né? O David Cornfield trabalha muito na questão do ensino e do pastoreamento de pastores. Então, discipulado é uma relação comprometida. Eu sei que eu tenho um relacionamento com você e eu sei que eu devo estar compartilhando algo para que você cresça. Há uma corresponsabilidade. Eu entendo que Deus está fazendo isso na sua vida, mas eu sou corresponsável. Deus me designou dentro de uma estratégia da igreja para que eu compartilhe com você algo, para que você cresça. Há um comprometimento. Se você olhar para João capítulo 17, quando Jesus fala com o Pai, Ele fala várias coisas dos discípulos. Ele fala em relação aos discípulos. Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que, né, veria de o Judas, né? Traduzindo melhor. Então, ele vai falando sobre eles, fala sobre o amor, fala sobre o comprometimento que Jesus teve, ele é o nosso exemplo. Jesus teve comprometimento com os seus discípulos. Discipulado é uma visão comprometida com o outro. Embora isso nos nossos dias é difícil. Sim ou não? É difícil. Nós temos uma mentalidade romana. O que eu quero dizer romana não é só católica, apostólica romana, mas o nosso protestantismo, ele é influenciado por Roma do século III e IV. A igreja de Jesus até o século III e IV era uma, depois ela virou. E até hoje a gente não conseguiu desvirar de certa forma. O esforço de células de discipulado é um esforço nesse sentido. Graças a Deus por isso. Mas nós estamos tão impregnados com uma visão constantina. Vou explicar o que é isso. Até o século III e IV, a igreja vivia numa expansão abençoadíssima. As pessoas eram perseguidas, queimadas, cortadas no meio, crucificadas de cabeça para baixo como Pedro, degoladas como o apóstolo Paulo. Sim ou não? Perseguidas. Se você falasse que era cristão, você podia pagar com a sua própria vida. E nós sabemos o que é isso lá no Oriente Médio. Ontem mesmo tivemos um encontro de mulheres e tivemos lá também outras atividades. Levantamos alguns recursos para mandar para um casal que nós apoiamos também lá no Oriente Médio, trabalhando com a igreja sofredora, perseguida, inclusive com parentes daqueles que nós sabemos que foram sacrificados, né? Mortos ali alguns dias atrás, posso dizer, né? Acho que poucos dias atrás. Então, hoje nós vivemos próximos disso. E se vocês vissem, não sei se vocês tiveram acesso, que nem todos os vídeos são muito divulgados, né? Mas nós tivemos acesso, até por essa ligação que nós temos com eles, de uma declaração de um dos irmãos de quem morreu decapitado, e é uma coisa impressionante. A igreja está mais forte ainda. A declaração deles foi isso: nós estamos honrados, porque nossos irmãos morreram, mas não abriram mão e estão conscientes de que são do Senhor.
Aleluia. Honrados, o irmão, ele perdeu 2 irmãos. A minha mãe disse que se ela encontrasse com alguém do Estado Islâmico numa rua, ela ia dizer para entrar dentro da sua casa para ela apresentar Jesus para ele. A mãe que perdeu 2 filhos. Você dá para imaginar mais ou menos o que você... Isso é evangelho. Porque a pergunta que fizeram para ela foi assim: o que você sentiu quando os aviões de bombardeio destruíram lá o lugar e tal? Ela falou: não, mas não era isso que... Nós não queríamos que fosse assim. O amor de Deus. Então, na igreja do primeiro século era assim, uma igreja que crescia, independente de marketing, independente de mídia. Não sou contra. Estou dizendo que não precisava, não tinha. Pelo contrário, falou que é cristão, qualquer hora você pode morrer. Tudo bem assim? Né? Tudo bem? E a igreja crescia. Não tinha templos, era nas casas, só casa-luz. Imagina, não tinha isso aqui. Muitas vezes, como Coríntios, as igrejas se juntavam em vilas. Eram muitas casas, elas juntavam no meio de uma vila e lá elas se reuniam. Então era um grupo maior. Mas não era um grupo gigante, porque isso poderia chamar atenção. Um grupamento como esse era um grupamento grande. Igrejas grandes na época de juntar sempre assim, né? Não estou dizendo de ajuntamentos diferenciais, como pregação de Pedro, como, né, algumas coisas diferentes. Mas o dia a dia da igreja não era um dia a dia de multidões e multidões. Elas se multiplicavam, porque o DNA da igreja estava nas pessoas, o comprometimento um com o outro, a singeleza de coração ao repartir o evangelho nas casas, abrir o evangelho e amar uns aos outros, exortar uns aos outros em amor, mesmo com problemas, mas havia um DNA do Senhor Jesus ali no meio do relacionamento, uma igreja mais voltada a relacionamentos. Quando Constantino, depois que 3 séculos tentando perseguir a igreja, Roma chegou à conclusão de que não dava. Roma estava em decadência e o cristianismo não parava de crescer. O que o imperador fez? Vamos fazer um jeito para que a gente aproveite esse crescimento. Não dá para vencer esses caras. Então o que ele fez? Baixou, estou resumindo bastante. Baixou um decreto, vamos dizer assim, né? Estabeleceu o seguinte: todo mundo tem que ser cristão. A partir de agora, o bom é ser cristão, né? O Estado vai apoiar a igreja. Foi muito ruim para a igreja. Por quê? Porque as pessoas não se convertiam. Elas se tornavam cristãs por conveniência. Você já viu isso? Acontece nos nossos dias? Acontece. Quando você se tornava cristão, você estava na onda do imperador, no esquema de Roma, e os pastores e líderes se tornaram profissionais da religião. E aí o ensino e o discipulado foram acabando. É aí que o discipulado foi morrendo na história. Estou dizendo de forma geral, né? Graças a Deus pelos remanescentes em todos os séculos. Não estou falando que não houve, estou dizendo que foi perdendo. A igreja se tornou uma igreja de multidões, onde a multidão não tinha acesso ao ensino, nem mesmo sabia o que havia sido pregado. Não tinha Bíblia. Você tem um privilégio de ter uma Bíblia na mão, queridos. Você tem um privilégio. Muita gente morreu por isso. Para que nós tivéssemos uma Bíblia na nossa língua. Isso é bênção. As pessoas não tinham esse acesso. Só os profissionais, porque protegiam algo que eles ganhavam para fazer. E o povo não tinha acesso. Isso foi virar quando? Na Reforma. Lutero deu acesso, sacerdócio universal a todos os crentes. Mas a igreja estava muito acostumada. Ainda continuou-se, né? Muitas coisas aconteceram bem. John Wesley, Spener, muitas pessoas se levantaram e trabalharam muito na história, o que ajudou bastante. John Wesley chegou a ter mais de 10.000 células na Inglaterra e região, em 1730 e tantos para frente.
10.000 células, que se chamavam bandas, ou pequenas classes de Wesley. As classes de Wesley deram origem à escola dominical. Quem já fez escola dominical na vida aqui? Bênção, né? Começou, na verdade, de grupos. Depois, quando foi para os Estados Unidos, se tornou escola dominical, que eu também participei quando era pequeno, graças a Deus. Né? Aprendemos tanto. Então, tudo isso eu estou contando um pouquinho da história. As classes também ajudaram e foram movimentos, mas até hoje nós somos mais voltados a ouvir alguma coisa muito boa, anote alguma coisa, mas a gente não traduz para um relacionamento comprometido com o outro. O que eu quero trazer para você é, se nós não tivermos um esforço forte para quebrar algo que é um costume que nós recebemos dos nossos pais, vivemos e continuamos, nós vamos continuar com uma mesma dinâmica, nós vamos aprender algumas coisas, vamos anotar, mas vamos continuar com uma mesma vida de isolamento, num momento onde o mundo insiste em deixar você mais egoísta, mais excêntrico, mais voltado para você mesmo. Nunca para dividir para alguém aquilo que você tem, muito menos a fé e um comprometimento de amor. É isso mesmo? O mundo nos empurra a viver para nós mesmos, para os nossos prazeres. Discipulado quebra isso, mas para quebrar, eu vou dizer, aproveita que vocês são uma igreja de oração, amém? Ore por isso, uma dica mesmo, de coração, ore, porque precisa ser na força do Espírito, porque se não for, a gente volta para dentro de nós mesmos, e não fazemos o que Deus mandou. Se você entende que deve obedecer a Deus, ore, Senhor, quebra os paradigmas da minha vida, quebra tudo que me isola da tua ordem, porque eu quero fazer parte daqueles que vão romper uma dinâmica que vem insistindo na igreja. Eu quero ser mais relacionamento, quero estar mais comprometido com o meu irmão, aqueles que o Senhor designar, né? Dentro da visão da igreja. Isso não importa entre aspas, né? É claro que importa, mas é importante que você esteja disposto, porque Deus vai te mostrar através do que o Senhor ministra na igreja. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Dentro lá do seu grupo, né? Do seu grupo. Olha ao lado. Olha ao lado e você vai ver pessoas que precisam do teu relacionamento de amor. E se você ainda está novo na fé, eu digo uma coisa para você. Essa ordem é para você. Jesus fez um chamado. E eu quero agora ir para Vamos ver mais algumas, porque quero muito falar com vocês de Lucas 14. Mas vamos ver algumas outras definições. Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Billy Graham é um dos grandes evangelistas do século passado. Eu tive o privilégio de trabalhar na Associação Billy Graham, para projetos de evangelismo no Brasil todo. Minha Esperança Brasil, não sei quem ouviu falar, nós trabalhamos nesse projeto integralmente. É uma autoridade em evangelismo, mas ele sabe a importância do discipulado. Por isso o ministério plural. Billy Graham, a sua associação, depois de alguns anos, ele começou a investir, eu sou prova disso, porque eu trabalhei nesse sentido, não só a campanha de evangelismo, mas ele criou materiais para incentivar os pastores a discipular as pessoas. Eu tenho muitos desses materiais, porque depois a associação Billy Graham ela fechou o escritório no Brasil, nós ficamos até o fechamento desse escritório, mas o material muito rico, motivando as pessoas, não só evangelizem, discipulem. E essa é a frase do Billy Graham. Vamos ver outra frase. Cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. É uma ideia, é um mito. Dietrich Bonhoeffer morreu pelo Evangelho. Ele viveu na época da Alemanha nazista. Ele era alemão, teólogo, pastor. Muitas igrejas naquela época apoiaram o nazismo. Apoiaram o nazismo. Dietrich Bonhoeffer não se conformou com isso. Ele morreu porque ele não concordou com a matança, né, dos judeus e aquele absurdo que a gente sabe que foi o nazismo naquela época. Se a gente não tomar cuidado, a gente aprova o que Deus não aprova no nosso tempo. Temos que tomar cuidado. A gente não sabe o que vem pela frente, não é verdade?
Não sabemos. Por isso, precisamos estar firmes como igreja, como pessoas. Dietrich Bonhoeffer, eu quero destacar, estou dizendo isso para você entender o contexto. Existe livro e existe filme. Eu indico, viu? Uma outra indicação. Quer conhecer um pouco de alguém que prezou e tem um livro especial sobre discipulado, chama Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Se você quiser ler, você que gosta de aprender, eu indico também. É uma leitura um pouco mais forte, ela é para aprender mesmo. É para aprender mesmo, né? Não é aquela coisa assim, só para distrair, não. É para aprender, tem bastante conteúdo. Você que gosta de aprender, o discipulado é discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Foi escrito por um mártir, por alguém que teve coragem de pregar o evangelho. E ele fala isso aqui, né? É ideia, um mito, porque eu posso viver uma religião e não viver um cristianismo, porque eu não faço discípulos. E ele fala da graça barata. A graça barata é quando você pensa assim, Jesus me perdoa, nós vivemos no tempo da graça, Ele sabe que eu não tenho tempo, Ele sabe que eu toco no louvor, Ele sabe que a gente ensaia bastante, Ele sabe que a gente tem muitas reuniões na igreja, não deu tempo de fazer discipulado. Pode acontecer isso? Pode ou não? Pode. Está errado fazer reunião? Não. Está errado ensaiar? Não. É bom. Desde que você cumpra a ordem prioritária. Desde que você cumpra a ordem. Se você trocar, aí você acerta com ele. Não comigo não, mas com Deus, né? Olha, eu dei uma ordem lá para você fazer discípulo. Então, sabe o que eu ia te falar, Senhor? Olha, rapaz, tinha tanto ensaio na igreja, tinha tanta reunião, a gente tinha tanta festa, era tanta coisa legal, e não deu tempo. Vai ficar bom isso? Não vai. Não vai. Porque é a ordem de Deus. Então eu estava dizendo, você que está chegando na igreja, fala, nossa, mas busque ser discipulado. O discipulado é um chamado. Vamos para a próxima. Discipulado não Discipulado é não manter o controle sobre a vida das pessoas. Como discipulador, não somos chefes nem donos dos discípulos. Pode ir mais uma. Nossa responsabilidade não é manipular, manter as pessoas na rédea, controlando a cor do sapato, mas cuidar e orientar sua vida espiritual. Quem falou isso foi? Tem mais. Jesus não nos mandou fazer nossos discípulos, mas discípulos dele e para ele. É do pastor Abe Huber, uma pessoa que eu admiro bastante. Ele trabalha com discipulado para muitas pessoas, inclusive até onde eu já fui 5 vezes lá para a região, de Santarém região, né? Até a última vez, que já faz uns 6 anos atrás, tinha mais de 200 igrejas nos ribeirinhos. E discípulos no meio, andando 3, 4 dias de barco, como eu fui. Lá tem discípulo fazendo discípulo. A bênção, né? Alguém que tem autoridade para dizer. Eu gosto de gente assim, né? Definição de quem? Alguém que faz. Pensa, escreve, faz. Então, uma definição importante para a gente aprender. Nós devemos aprender com quem tem autoridade na prática também, né? Por isso que eu estou passando essas definições para você. Temos mais? Vamos ver mais alguma. Sim. Agora, as referências humanas são boas, mas quem tem realmente o que falar, ou não tem, nada acima dessa definição, é nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 14... Lucas capítulo 14, versículo 25. Eu vou fazer essa leitura, gostaria que você acompanhasse com muita atenção. É um texto áureo do discipulado. Tá bem? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida,
mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, olha só esse versículo 33, grife se você puder. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. E quando Jesus fala aquele que tem ouvidos para ouvir, o que ele está querendo dizer? Isso é algo espiritual. Você quer ouvir dessa forma? Ouça. Isso é algo prioritário. E que eu estou dizendo, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Todos podemos ouvir. Todo mundo tem ouvido aí? Está sentindo sua orelha? É tão bom, né? Mas não é desse ouvido que ele está falando. Ele está falando do ouvido lá de dentro, da alma. Vamos entender. Vamos entender. Ele está falando do quê? Quando ele falou da torre, o que Jesus está falando? Ele está falando de planejamento financeiro, certo? Certo? Será que é? Pode ser, não sei, vamos pensar. Vamos tentar imaginar essa situação. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela. Havia uma multidão. Um grupão. Jesus estava andando. Ele se voltou e disse para a multidão. A multidão estava seguindo Jesus, sim ou não? Estava seguindo. Todo mundo que segue Jesus é discípulo? Aí vem uma definição. Nem todo mundo que está indo lá, seguindo Jesus, é discípulo. Ele não disse. O que ele está falando é diferente. Ele se voltou para a multidão que estava seguindo ele e disse uma coisa importante. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, seu filho, tudo que tem, mais do que a mim, não é? Ele está dizendo então que nós não devemos amar? Não devemos amar a família? Agora eu vou te dar uma conceituação muito importante. Deus tem trabalhado isso conosco durante alguns anos já. Querido, deixa eu pensar aqui. Vem aqui, irmão. Vem me ajudar aqui. Vem aqui. É isso, vem cá. Vem aqui. Deixa eu ver, pegar mais um irmão aqui. Vem aqui, irmão, você. Vem. Fica aqui, ó, fica aqui. Isso, você fica aqui. Você é meu pai, tudo bem assim? Você é meu pai. Eu sei que você é novo, mas você vai representar como se fosse meu pai. E você é Jesus, certo? Eu estou aqui, estou sendo ministrado por Deus, e Ele fala isso para mim. Eu tenho um relacionamento legal com meu pai. Eu aprendi com ele, inclusive, como me relacionar. Leia, vem cá. Vai mais para lá um pouquinho, pai. Isso, pai. Vem aqui, Leia. E eu, inclusive, aprendi a me relacionar. Meu pai se relacionava bem com a minha mãe. Certo?
E eu aprendi com ele a me relacionar bem com a minha esposa. Mas o meu pai, ele tem algumas dificuldades de relacionamento, embora seja um crente, um pai crente. Os pais crentes também têm problemas de relacionamento. Tem referências, tem coisas, mas eu aprendi coisas boas com ele. Aí Jesus me chamou e falou assim, se você amar melhor... Eu tenho um ótimo relacionamento com a minha esposa, hein? Um ótimo. Mas Jesus falou assim para mim, se você amar mais eles do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Ih, rapaz, o que eu faço? Mas sabe o que acontece? Jesus tem um padrão excelente, perfeito, porque Ele criou meu pai, minha esposa, criou o casamento, criou o relacionamento com os pais e criou o relacionamento com a família. Então, quando eu entendo o padrão de Jesus em relação à minha família, eu vou entender ser um melhor marido, porque eu vou aprender o relacionamento ideal para a minha casa. E aquilo que eu aprendi com o meu pai, mas que não chega no padrão de Jesus, vai ser desconstruído, porque eu entendo que eu tenho que ouvir a Jesus no padrão do relacionamento que Ele tem para mim. Amém, queridos? Então, eu preciso me esvaziar de um entendimento de relacionamento que eu aprendi, que ainda é limitado, para que eu aprenda com Jesus, daquilo que é excelente, e eu vou ter um relacionamento melhor com meu pai e melhor com a minha esposa. Amém, queridos? Obrigado, gente. Obrigado. Glória a Deus. Existe uma triangulação, vamos dizer assim, de relacionamento. Jesus sabe que o nosso padrão é pequeno. Jesus sabe que as referências que você tem no casamento talvez sejam assustadoras, problemáticas, de abandono na sua casa, problemas de relacionamento com seus irmãos, problemas que você mesmo gerou na sua casa, problemas que você não sabe nem como administrar no seu casamento. Como é que você vai dar conta disso? Não dá. Então, quando eu me relaciono com Jesus, sabendo que eu devo amar mais Ele, eu vou ter que dizer não para alguma coisa que está errada dentro da minha casa, que não serve para o reino de Deus. E aí eu vou falar, sim, Senhor, o seu amor é mais perfeito. Eu vou levar a minha esposa em oração, vou gerar isso dentro da minha casa, e a minha casa vai ser edificada na rocha do Senhor. Porque eu aprendi que o amor a Jesus, acima de tudo, vai construir em mim um caráter excelente, ao ponto de ser um ministro na minha casa, um sacerdote no meu lar, um sacerdote na igreja. Esse amor é a essência do discipulado, porque se eu não entendo essa prioridade, eu vou falar o que não presta. E aí a pior coisa é multiplicar o que não presta. Sim ou não? Esse é um dos grandes problemas que nós temos na igreja. Eu estou falando na igreja em geral. Nós temos uma crise de referências. Não discipulamos porque não temos referência de quem discipule. Com respeito aos pastores, eu estou falando de mim mesmo. Porque nós temos que aprender e reaprender. Aprender e reaprender. Pedir, Senhor, volta a ensinar mais um pouco. Fala mais, Senhor. Ministra mais. Eu acho que agora estou vendo que... Estava ralo demais. Deixa eu melhorar, Senhor. Amém, querido? A não ser que tenha alguém aqui assim, mas não é num nível muito alto, que de repente venha. Mas o nível alto é Jesus. Se eu olhar para Ele com humildade, Ele vai começar a me ensinar. Então aqui uma coisa importante que eu quero dizer para você. Discipulado precede um chamado de Jesus. Ele chama. Você quer ser discípulo? Então você vai precisar, uma condição, ame a mim acima de tudo. Você está disposto a ajustar as coisas que estão erradas dentro da sua casa? A respeitar mais a sua mulher? A mulher respeitar mais o seu marido? Se posicionar em oração? Ajustar as mentiras que você conta? Criar vergonha na cara e ajustar o que você está fazendo errado? Você está com coragem para isso? Porque isso é uma torre que tem que construir. Você está fazendo a conta de como é caro essa torre?
Você está fazendo a conta que você vai ter que se humilhar e pedir perdão das coisas que você fez errado? Para pessoas que você nunca gostaria de enfrentar? Que você nunca gostaria que as pessoas soubessem que você fez? É caro, não é isso? É caro. Estou falando de pessoas que muitas vezes enganam o outro há muitos anos. Mas não tenha vergonha de colocar isso no altar do Senhor. Porque Ele perdoa, restaura e levanta. Ele ajusta. É para isso que Ele veio. Ele não veio pisar a cana que está quebrada. Ele veio restaurá-la. Ele levanta você. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas eu preciso me submeter ao seu amor. Eu preciso considerar que esse amor é mais importante para mim do que as coisas que eu tenho. Porque Ele falou, se você não negar tudo que você tem. O que Ele falou para o jovem rico? Ele falou, vende tudo que tem e traz para mim? Não, dá para os pobres. Se livra daquilo que está te prendendo. E vem para perto de mim e segue de perto. Porque vale muito mais seguir a Jesus do que qualquer outra coisa nesse mundo. Que Ele queria, o coração. Sem coração no Senhor não tem discipulado, não tem vida com Deus. Discipulado é algo mais próximo de Deus. É alguém que quer um pouco mais. É alguém que quer viver de verdade algo mais profundo. É alguém que tem que ter coragem para dizer não a muita coisa que tem. E se não for assim, fique tranquilo, você vai ficar na multidão. Jesus não disse para sair da multidão, mas Ele pôs uma condição para quem quer ser discípulo. Desculpa, queridos, mas eu não posso vir num púlpito e não ministrar algo que o Senhor tem dito na minha vida. Amém? Eu preciso dizer. Senão, o Senhor vai falar, escuta, eu te levantei para falar isso, você vai falar o quê? Amém, pastor? Quem tem ouvido para ouvir? Ouça. Vamos um pouquinho mais. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz aqui não é a sogra, irmãos. Alguém tem sogra aqui? Não é a sogra, né? Não é o cunhado. O cunhado também às vezes, né? Cunhado, o chefe, patrão, né? Não é isso. Resumidamente, a cruz significa também o preço que você paga para realizar a tua missão com Deus. Jesus não negou a cruz quando o Pedro não quis morrer no lugar dele, deixa que eu morro no seu lugar. O que ele falou? Arreda-te de mim, Satanás. Ele veio, Pedro depois ainda cortou a orelha do Malco lá, né? Jesus foi lá, colou e disse, se eu quisesse eu pediria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos. Eu vim para essa missão. Carregou a sua cruz e cumpriu a missão. A missão pode ser difícil. Você pode ter sido chamado para ir para a África, Oriente Médio. Tive a oportunidade de, em novembro do ano passado, estar na Índia, no lugar de perseguição. É uma loucura. Uma diferença terrível, incrível do Brasil. Não temos liberdade que nós temos aqui. Tudo é feito de uma forma muito diferente. A igreja cresce muito, mas com muita dificuldade. Qual é o nosso papel, né? E quando eu fui, confesso, né? Nós fomos ministrar, inclusive, sobre discipulado para a igreja indiana. Mais de 50 obreiros em 2 turnos, porque nós somos no norte da Índia, no lugar mais problemático em relação à perseguição. E nós alugamos uma casa e os irmãos vieram de vários lugares, andaram mais de 20 horas para chegar no treinamento. Porque se nós fôssemos os lugares, primeiro que a gente ia perder muito tempo, e depois ia ser muito mais arriscado, né, fazer isso. E nós pudemos ministrar. Mas por que eles foram? Por que eles ministram? Por que eles continuam? Porque eles entenderam que eles servem ao Senhor e carregam a sua cruz, mas eles não param de cumprir a missão do Senhor. Pagam o preço, mas faz. Sabe que não é fácil, porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer a missão, vou cumprir a missão, se for legal, se o pastor
fizer um esquema bacana, for no horário que eu gosto, que seja legal, pá, né? Não, querido. O que Deus te chamou? Chamou para ser evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta. Faça com alegria. A alegria no Senhor é a nossa força. Seja pequenininho, seja na casa luz, seja abrir e fechar a porta do templo, que é servir. A Bíblia diz do dom de servir. Sirva com alegria. Faça isso. Também é cumprimento da missão. Discipulado também é ensinar o outro a cumprir a missão do Senhor. Então, quando nós discipulamos, nós devemos levar o outro a compreender que devemos realizar uma missão diante de Deus. E que cumprir isso é algo abençoado. Então, discipulado também inclui isso. Vamos na próxima coisa. Ele acabou de falar, não pode ser meu discípulo. Ele disse, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, né? Ele vai falando. Depois, no versículo 33, da mesma forma. Ou seja, ele contou duas ilustrações, duas parábolas, duas ilustrações para tentar explicar o que é o discipulado, sim ou não? Da mesma forma, quer dizer, eu vou contar então duas ilustrações. Primeiro, a construção de uma torre. Ele estava falando de renúncia, lembra? Eu renuncio os padrões que eu tenho, renuncio um nível de amor, até uma prioridade que eu tenho aqui na minha casa, para aquilo que é prioridade para Deus e o nível e padrão de amor de Deus. Isso é renúncia. Renuncio tudo que tenho para servir a Deus, porque pode ser que o seu chamado seja algo que você tenha que renunciar a muita coisa. Graças ao Senhor que me ajudou, nós renunciamos muitas coisas na vida, mas eu dou glória a Deus, porque os frutos que nós vemos são para o arrependimento, né? Muitas pessoas voltando para Jesus, e isso é o que basta. Não é verdade? E a família que o Senhor tem nos dado, graças ao Senhor. Mas há um preço de renúncia. Ele disse, negue tudo, negue sua mãe, seu pai, seu irmão, leve a sua cruz. Aí ele contou, ou qual a pessoa que vai construir uma torre, não calcula se tem tudo o que precisa para construir. Senão ela vai chegar na metade, vai parar a construção. Ele está falando de que construção? Qual é a construção? A construção do caráter de Cristo em nós, que é através do discipulado. Ela não é barata, é cara. Disse o Dietrich Bonhoeffer também no seu livro, num outro contexto, numa outra perspectiva, mas muito próximo disso. É caro. Negar a si mesmo não é barato, é caro. Mas falar de discipulado é falar de preço de renúncia. E quando eu renuncio e consigo me relacionar, eu renuncio muitas vezes meu tempo para aprender, meu tempo para ensinar, meu tempo para conhecer mais a Jesus, para me buscar santificação. E eu renuncio muitos outros prazeres para talvez estar investindo na vida de uma pessoa. Sim ou não? Porque discipulado também é reprodução, é fazer discípulos. Aquele que sabe que tem uma ordem, mas não obedece, está sob o senhorio de Jesus Cristo? Não, está sobre a minha preferência. Se a ordem é fazer discípulos, para ser discípulo, dentro do padrão de Jesus, eu preciso, no mínimo, estar aprendendo mais e repartindo mais. Isso é ser discípulo. Ele fala também de uma pessoa que foi, de um rei em relação à guerra, não fala? Que guerra é essa? Para ser bem objetivo, para a gente enfim, conseguir remir o nosso tempo, a guerra não é contra o diabo aqui, embora também está implícito. Ele está falando de nós. Ele está falando da carne contra o espírito. Está falando da nossa guerra de não querer renunciar às coisas para seguir Jesus. Essa é a guerra. Essa é a guerra. É ou não é uma guerra para você? É uma guerra, cara. É uma guerra. Mas você quer seguir Jesus? Precisa pedir força, Senhor.
Me dá força nessa guerra, porque eu quero que o Senhor vença na minha vida. Quero o teu Espírito, a tua palavra, e quero obedecer a ti, que o teu caráter seja formado em mim. Aleluia. Esse texto, querido, seja uma base para a visão do discipulado. Formatos, nós temos muitos, né? Formatos, por exemplo, um discipula dois, um discipula três, dois discipula dois, né? Casal com casal, e isso e tá, enfim, existem muitos, e são muitas coisas boas e saudáveis. Cada igreja tem o seu formato. Agora, o princípio de Cristo não dá para negociar, né? O princípio em qualquer formato é que eu renuncie, que eu permita que o meu caráter seja moldado. E se no nosso relacionamento, seja em grupo pequeno, seja de 1 a 1, seja como for o formato da igreja, se eu não estiver disposto a ser moldado, nós vamos fazer um teatro, né? Fazer um teatro. Falo que é legal, você também, a gente troca ideias, é tudo muito legal, né? Eu finjo que pastoreio, você finge que é ovelha, né? Misericórdia de Deus, né? Tenha misericórdia, Senhor. Você está lá comprometido? Seja transparente. Tem outro conceito que eu quero compartilhar com você, está na nossa apresentação, né? Algumas evidências do discipulado. A palavra grega traduzida como discípulo, matetés, é usada 269 vezes nos evangelhos, em Atos. Significa pessoa ensinada ou treinada. É um dos significados aí de discípulo. A evidência do discipulado, algumas evidências. Nós temos isso aqui? Temos. Não temos? Puxa, então só tem a apresentação, né? Eu vou passar rapidamente para a gente falar de pais e mães espirituais também. Algumas evidências, se você quiser anotar, essas daqui fica um a mais aí. Evidência do discipulado, está envolvido com a palavra continuamente. João 8,31. Quem pode ler para mim bem alto? João 8,31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente. Há uma evidência. Como é que eu identifico que você é um discípulo? Você permanece na palavra? É uma evidência. A gente já falou algumas coisas, né? Renúncia, obedecer à ordem de Jesus, Mateus 28. Mas uma outra evidência. Permanecer na palavra. Conheça a palavra. Medite na palavra. Declare a palavra. Ensine a palavra no discipulado. Segundo, os discípulos dão a vida pelos outros. João 13, 34 e 35. Quem pode ler para mim? João 13, 34 e 35. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Ele fala de mandamento, né, no início. Então, o amor uns pelos outros é uma evidência do discipulado. Se há alguma coisa que nós podemos desenvolver que vai evidenciar o discipulado, é o amor. Terceiro, permanece em união frutífera com Cristo, João 15, 4 a 8. Está perto tudo em João, aí está fácil. Quem pode ler? João 15, né? 4 a 8.
Amém. Nisto é glorificado o Pai, permanecermos no Senhor, ligados a Ele, dando fruto, e assim serão meus discípulos. Então, essa comunhão permanente com Deus vai me também sinalizar que eu sou discípulo de Jesus. Vamos para o próximo slide. Testemunho de vida, 1 Timóteo 4,12. Ah, não, tem mais lá. Amor, não, volta para isso. Amor uns pelos outros, João 13,35. Também, nós já falamos, né? Vamos para frente. Perseverança, João 8, 31 e 32. Vamos direto para esse. João 8, 31 e 32. Quem pode ler bem alto? Vou ler aqui então. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É isso mesmo? É, né? Perseverança também é um sinal. Está faltando 6 ali, né? Mas vamos lá, vamos para o 7. Testemunho de vida, 1 Timóteo 4,12. E descendência, 2 Timóteo. Vamos ver o Timóteo 4, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então aqui também é a questão do testemunho de vida. E para completar, 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. Muito conhecido, né? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis e que sejam também capazes de ensinar a outros. A multiplicação, Jesus já disse lá em Mateus 28, e aqui o apóstolo Paulo, sendo também discipulado por Barnabé, aqui fala da multiplicação, falando com Timóteo, que era o seu verdadeiro filho na fé, como nós indicamos aqui no restante da apostila. Ele fala para o seu discípulo Timóteo, então são 4 gerações aqui. Paulo fala para Timóteo: o que você ouviu de mim, você ensina, então 2ª geração, a homens fiéis e idôneos, 3ª, para que sejam capazes de ensinar a outros. Uma das evidências para você ser discípulo é você perceber que as suas gerações estão se multiplicando. Você tem discípulos de discípulos e discípulos. Você formou um que já está discipulando o outro, que já vai discipular outro. Isso é uma evidência de que você é discípulo, porque você está multiplicando, discipulando a outros. Essa é também uma evidência. Eu queria completar aqui nosso estudo falando um pouco sobre pais e mães espirituais. Tem aí na sua apostila, tem aqui na projeção também, vamos ver. Aqui tem algumas dicas, mas nós não vai dar tempo da gente ver isso. Vamos mais para frente. Mais um pouco, vamos para frente. Deixa eu ver, ainda dicas práticas. Não vai. Vamos mais para frente um pouco. Deixa eu ver. Vai mais. Isso. Aqui é o que eu li. 1 Timóteo 1:2. Escreva você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia, a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. É uma maneira carinhosa de Paulo falar com Timóteo, que era o seu discípulo, o chamando de filho na fé. Não de uma forma exagerada, né? Eu vejo que às vezes tem exagero em tudo. Mas há uma forma carinhosa de tratá-lo, né? Como foi já falado aqui em relação à família, mas tratar o seu discípulo como um verdadeiro filho. Ele fala isso também, olha, em Filipenses. E vocês também, vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Olha que lindo, né? Lindo. Então, um exemplo maravilhoso
de Paulo falando carinhosamente para o seu discípulo como se fosse um filho. Vamos para o próximo slide. Tito 1,4 também. Depois você lê Tito, Paulo fala da mesma forma, anote esse texto. Tito 1,4 também ele fala como se fosse um filho, não é? Depois você pode ler esse texto. Pais e mães espirituais também podem ser chamados de mentores ou treinadores. Vamos ver o que você tem aí. É o mesmo texto que você tem aqui na sua apostila, né? Eu quero que depois você leia esse enunciado, mas eu quero ir direto aqui, por causa do nosso tempo também. Essa parte aqui, ó, semelhanças entre pai espiritual e pai natural, tá? No final da página, tudo bem? No final na sua primeira página tem semelhança entre pai espiritual e pai natural. Os primeiros textos é mais ou menos essa questão que eu disse, dando um pouco da base bíblica que nós temos para a questão do relacionamento pai e mãe. Né? Isso mesmo. Ótimo, obrigado. A primeira coisa, pais demonstram amor. Falando do relacionamento de discipulado, nós estamos falando não da multidão. Não é? Relacionamento de discipulado, ele não pode ser mais do que um grupo bem pequeno, senão não dá. Jesus, por exemplo, estabeleceu um grupo de 12 pessoas para ele discipular, e além dessas 12, no encontro com os 12, ele falava com um, ele ensinava outro, ele estava com Pedro, Tiago e João, né? 3. Então, existem muitos modelos, né? Eu não quero entrar na questão do modelo, mas certamente discipulado não é trabalhar com um grupo grande de uma vez. Isso é certeza, né? O discipulado é algo mais particularizado. Jesus contava parábola para a multidão, mas ele juntava os seus discípulos e ensinava detalhes dos porquês da parábola. Então, há algo particularizado para o discipulado. Isso é muito importante a igreja buscar, né? Independente do modelo que realize. Agora, quais são um dos fundamentos? É compreender que no relacionamento do discipulado, seja de 1 para 1, seja de 1 para 2, ou seja como vocês fizerem, demonstração de amor no sentimento de pai, é aquele sentimento que eu tenho, que o meu filho vá muito além de mim. Como Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10, que o vosso amor aumente mais e mais, para que tenha conhecimento da excelência, né? Toda percepção do amor de Deus. Então, há uma vontade de que o meu filho cresça muito, não é? Por isso que a gente fala muito bem dos nossos filhos, né? Os pais aqui, com certeza, esse sentimento nós devemos ter com os nossos discípulos. Você que discipula, ou que vai ser um futuro discipulador, ou você que vai ser discipulado, é importante que tenha um relacionamento para que o outro cresça, se desenvolva na fé, né? Pais treinam e discipulam, ou melhor, disciplinam. O treinamento e a disciplina também faz parte. Se está errado, precisa ser falado. Aquele que está chegando na fé precisa ter entendimento, né, daquilo que não presta. Uma coisa interessante, nós ganhamos uma pessoa para Jesus alguns anos atrás, e a Leia, minha esposa, começou a discipulá-la, né? Aí, nos primeiros encontros que ela teve, ela falou, olha, eu queria saber onde está Maomé na Bíblia, né? Precisa ensinar ou não precisa? Precisa, irmãos. Precisa. Eu não estou falando de pessoa... Enfim, as pessoas que nunca pararam para pensar na Bíblia, às vezes mistura de tudo. Mistura de tudo. O discipulado particulariza. E ela já tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizada, já estava um tempo na igreja. Então os pais treinam para resistir o diabo, para aprender a palavra, para ora junto. Os nossos filhos aprendem pelo modelo, né? Aqui deve ter mais alguma coisa. Pais garantem provisão. Não é só questão do... O pai natural garante a provisão financeira. Eu costumo dizer que meu filho normalmente não chega em casa preocupado se vai ter alguma coisa para comer. Não é verdade? Ele fica tranquilo, ele vai e fala, não, meu pai, lá em casa sempre vai ter almoço. Né? Está pensando, preocupado com alguma coisa. Não é verdade, na sua casa assim também? Os filhos ficam tranquilos. Não param para pensar nisso. É assim também no relacionamento de discipulados.
o discipulador deve estar em comunhão com Deus. Por mais que tenha dificuldades, todos nós temos, mas nós dependemos de Deus, não dependemos da nossa força. Quando você vai se encontrar com alguém, você pode até abrir, puxa, hoje eu passei uma semana de luta, mas eu sei que no Senhor a gente recebe a nossa força. Vamos orar junto aqui, vamos estar junto. O Senhor vai nos abençoar. Inclusive eu lembrei de um texto para compartilhar com você. E aí a pessoa que vai ser discipulada, ela não vê a hora de se encontrar com você, porque ela sabe que você tem uma palavra de Deus, ela sabe que você vai orar por ela sabe que você vai ouvi-la, ela sabe que você tem um conselho do Espírito para ela. Nós precisamos que os nossos encontros sejam tão calorosos como a igreja, o culto. Os nossos encontros de discipulado sejam um momento que eu quero estar lá. Eu quero orar com meu irmão, a minha irmã. Eu quero receber de Deus quando eu estiver perto dele. Seja almoçando junto. Nós fazemos discipulado até pelo Skype. Skypulado a gente chama. É verdade, irmãos. As pessoas estão longe, a gente não consegue fazer Vamos inventar aqui um Skype para o lado. Liga o Skype lá e faz pelo computador lá. Né? Claro que não é só assim, enfim. Mas quando está difícil o trânsito, o cara mora do outro lado da cidade e você não consegue, você fala, liga o Skype aí, vamos pelo menos se ver, né? Usa a ferramenta da internet, irmãos. A gente usa para tanta besteira. Não é? Não aqui nessa região da cidade. Mais para o outro lado. Né? A gente usa para tanta coisa, aí cutuca naqueles negocinhos lá e vai, né? WhatsApp, Facebook o tempo todo. Usa para a glória de Deus. Faz discipulado também por meios que o Senhor deu. O Paulo fazia isso. Ou não? Não tinha Skype, mas ele mandava carta. O que ele falou? Eu estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou preso, mas o evangelho está solto. E o Senhor nos trouxe o evangelho até hoje por causa disso. Precisamos deixar isso solto mesmo. Os pais reproduzem. Você só é pai porque reproduziu. Discipulado é reprodução, já vimos isso, só para reforçar. Então é investir na vida do outro, é fortalecê-lo para que ele cresça e tenha novos filhos. Pais abençoam e compartilham, partilham. Então, inveja, facção, ciúmes, isso não funciona, vai envenenar. Isso eu tenho que ter desprendimento. Estou ensinando alguém, mas rapaz, eu estou discipulando um irmão, mas ele está tocando melhor que eu no louvor. Olha, ele foi ministrar o louvor, eu fiquei até, olha, e aí? Glória a Deus, né? Graças a Deus, mas nem sempre acontece. Vem aquela espetadinha. Saul matou 1000, Davi gastou 10. Que rapaz. Acontece ou não acontece? Acontece, aconteceu na Bíblia também. Mas nós precisamos checar nosso coração com Deus. Senhor, não permita que o meu coração fique envenenado por ciúmes. Eu quero multiplicar, a vida é curta, irmão. Não se apega com as coisas, não. Não se apega com posição em igreja, posição no seu trabalho, status. Ganhar dinheiro é muito pouco nessa vida. É muito pouco, é verdade. Nós precisamos. Mas trabalhar para a eternidade é incomparavelmente melhor. Ganhe o seu dinheiro, invista na sua carreira, tudo bem. Mas nunca abra mão das prioridades de Deus. Buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Vamos encerrar. Pais são modelos. Eu posso ensinar um monte de coisa para o meu filho, mas ele vai ver o que eu faço. Se você der 50 passos de como orar, e você não ora, seu discípulo não vai aprender. Ou pode aprender mais ou menos. E, claro que aí entra um fator surpresa, né? O Espírito Santo. Se há uma sinceridade, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ter misericórdia dele, você vai ficar na estrada e Deus vai levantar outro processo, porque ele não vai deixar na mão por causa que você não é um bom discipulador. Mas é melhor a gente obedecer, né? Do que sacrificar. Então é melhor obedecer. Esse é o processo de Deus. Nós vamos ficar por aqui. Esse aqui, o nosso slide é um slide longo, tem um monte de outras
Vamos fechar aqui. Cada um treina após ter sido treinado por outro. Avô, pai, filho, professor, aluno, futuro professor, e assim o discípulo, discipulador. Vamos ficar por aqui na nossa apresentação. Já está faltando um pouquinho só para a gente terminar. Eu quero encerrar explicando para você essa última dinâmica, a segunda folha. Eu fiz questão de colocar aqui a bibliografia para aqueles que estão falando de ensino. Então, eu costumo dar o caminho que a gente usou para chegar aqui. É claro que se você for ler esses livros só, né, a gente está falando aqui de vida de Deus, né, experiência, mas é uma forma de você aprender. Então, se você quiser, faça isso, leia, busque. Agora, aqui tem algumas perguntas que eu coloquei aqui. Eu vou explicar aqui, se vocês quiserem fazer isso como uma interação. Hoje não é possível, né, para fazer, a gente precisaria de um outro tempo para isso. Mas, se vocês quiserem usar isso como uma forma de interação no grupo, fica à vontade. Como é que funcionaria? Aqui tem algumas perguntas. O que você tem feito hoje na prática em relação ao discipulado? Você faz discípulos? Uma pergunta que você poderia dizer para o outro, né? É importante dizer o seguinte: não é tão importante, não é que não é importante a resposta, mas é muito mais importante a reflexão do que a resposta, tá? Então, quando você pensa, faço discípulos, eu estou ensinando meus filhos, mas, puxa, na verdade, eu acho que eu não obedeço como eu poderia. Essa é a questão. Qual é a tua reflexão? O que você entende em relação, o que você entendeu, o que você pode entender a partir dos textos que nós ministramos, que é discipulado, e a tua vida? Parece que está acontecendo? Parece? Segunda pergunta: o que você precisa reconhecer em relação à ordem bíblica e à sua prática? Vai apertando um pouquinho, irmãos. A ordem bíblica que nós falamos, você está praticando? Sim ou não? O que você precisa reconhecer? Reconheço que eu não estou praticando completamente. Reconheço que eu preciso melhorar. Reconheço que, né, preciso intensificar. 3, o que Deus espera de você na questão do discipulado? O que você entende disso? O que Deus espera de você no discipulado? E você também pode responder isso, né? Você mesmo, você pode responder dentro do que você recebeu aqui hoje, você pode responder. Ou, e aí eu deixo isso para o pastor Evandro, como vocês quiserem. 4, o que você pretende fazer para alinhar a sua vida com a palavra e o despertamento para este processo? O que você pretende fazer? Eu pretendo me dispor lá no meu líder, né, da minha Casa Luz, ao que ele me orientar. Eu quero ser um instrumento de Deus no discipulado, eu vou me oferecer. Eu quero, né? Já é uma bênção, né? Eu quero me dispor para o meu pastor, porque eu sou líder, a intensificar esse processo, porque eu fui incomodado por essa palavra, eu quero obedecer. Isso é saudável? Muito. É um bom problema, entre aspas, é uma boa, né, uma boa coisa para o pastor, vai ficar feliz, porque é comprometimento. Então, é isso que eu estou falando. O que você vai, o que vai evidenciar que você tomou essa ação? Um sinalizador. Ou seja, vai evidenciar quando eu estiver junto com alguém ensinando. Vai evidenciar quando eu parar, né, tal coisa que eu faço demais e eu conseguir priorizar tal coisa. Isso é particular de cada um, você que sabe. Essa dinâmica eu planejei para se fazer de 1 para 1. Nós fazemos isso muito. Eu sou pastor parcial hoje. Já fui pastor integral, hoje sou pastor parcial. Eu trabalho com coaching com empresas, com coaching para desenvolvimento profissional, de executivos, líderes, gerentes. E tenho trabalhado com coaching para a igreja também. Então, temos curso de coaching cristão no Betel Brasileiro. Além do discipulado, nós temos coaching, formação de coaching. É muito legal o trabalho. Não deu para a gente falar um pouco hoje, mas essas perguntas nós planejamos dentro dessa perspectiva.
onde um fala para o outro, e você pode fazer isso mesmo até dentro da sua célula, se você quiser. Então, essa pergunta 6 é, como eu, por exemplo, eu estou fazendo aqui com o pastor Evandro, né? Aí eu falo, como eu, Marcelo, posso te ajudar, Evandro, né, a cumprir esse propósito, essa ação? Porque eu estou falando com ele desde a primeira pergunta. Aí o Evandro me disse alguma dessas coisas. Não, eu preciso acordar mais cedo, enfim, eu sei que tem um discípulo meu que eu poderia fazer das 7 às 8 da manhã. Estou chutando, lógico. E aí, falei, como é que eu posso te ajudar? Rapaz, na semana que vem você me pergunta se eu conseguir, porque eu vou tentar, eu vou pôr meu despertador lá e tal. E aí eu chegar semana que vem e vou falar com o Evandro. E aí, Evandro, como é que foi lá, rapaz? Conseguiu? Rapaz, eu consegui, não foi tudo, pensei em 2 vezes, mas só fui uma. Não sei, a gente vai dividir isso. Ou seja, eu vou motivá-lo, eu não vou cobrá-lo, eu vou motivá-lo a fazer aquilo que ele se dispôs, porque ele sabe que é bom, mas às vezes o dia a dia nos pressiona, e vai para lá e puxa para cá. E se tem alguém, e uma coisa é certa, isso eu estou falando é científico, né? Quando você reparte o compromisso com alguém, você se compromete mais. Se alguém sabe o que você vai fazer, é verdade, irmã? Se você está ali junto, você fala, olha, me ajuda a lembrar disso. Só de você saber que o outro sabe, você já se compromete mais. Então eu estou aqui oferecendo uma ideia para vocês, uma estratégia. A 7ª é, como podemos orar por você quanto a este desafio? Então, como eu posso orar? E aí a pessoa fala, ora para a minha agenda, ou sei lá, por alguma coisa, uma situação assim dentro da casa, seja como for. Amém, queridos? Então, fica aqui depois da direção da igreja a aplicação disso. Caso não seja dessa forma, você pode responder pessoalmente. Claro que só não vai funcionar. Pergunta 6 aqui, que é de um para o outro, não é? Se não for feito em dupla, você ignora a pergunta 6 e responde com maior abertura do seu coração em relação a isso. Meu desejo é que cada um de nós tenha sido despertado para cumprir uma ordem, para obedecer a ordem de Jesus, para que haja a construção do caráter de Cristo. É necessário renúncia. É caro, mas vai depender da nossa decisão. Eu sei que é caro, mas eu me disponho, eu quero que esse caráter seja construído na minha vida. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que essa igreja cresça no discipulado, seja luz nesse bairro, seja bênção, não só aqui, mas lugares onde Deus vai te levar, para que você seja um verdadeiro discipulador, em nome de Jesus.